Nós vamos falar hoje sobre as tecnologias de uso geral na educação básica. E por que esse é um assunto importante? Porque a gente vê em várias escolas e principalmente em prefeituras as pessoas comprarem softwares de uso específico para geografia, para matemática, para ciências e por aí vai. E esses softwares, eles acabam ficando em desuso depois de pouco tempo, por vários motivos. Um dos motivos é que ele precisa de um treinamento específico para usar só aquele software. Então o professor ou a professora que já tem 1 milhão de coisas para fazer, acaba não tendo o tempo devido para poder ficar expert num software que não foi ela que pediu, muitas vezes. Além disso, esses softwares, eles podem passar, e isso não é raro de acontecer, por um processo de obsolescência. A partir do momento que ele deixa de ser economicamente viável para aquela empresa que vendeu o software, ele para de ter atualizações, ele para de ter suporte. Então isso acaba prejudicando também a atualização do software e a formação de novos conteúdos, a atualização do que está ali dentro. Isso pode implicar também em desuso. E o que é que quais seriam as alternativas então para esse tipo de situação? As alternativas seriam exatamente usar tecnologias de uso geral, que são muitas vezes plataformas gratuitas, que estão aí abertas para todo mundo poder utilizar. Né? Quais são exemplos então de softwares de uso geral? A gente está falando do pacote Office, a gente está falando do pacote Google, que tem quase tudo que o Office tem, né? Como planilhas, editor de texto, PowerPoint, etc. e tal. Além disso, ainda existe Google Drive, ainda existe Google Earth, Google Maps, que dá para a gente desenvolver várias atividades ali dentro. E outras plataformas mais específicas, como Canva, para criação de conteúdo digital, em vários formatos. Existe o Tinkercad, para prototipar elementos de modelagem 3D, circuitos eletrônicos e por aí vai. E o Scratch, que é usado no mundo inteiro para poder ensinar programação. Mas enfim, quais são então as 4 vantagens de você utilizar esses softwares, essas plataformas, essas tecnologias de uso geral? A primeira delas é a relevância real. Um software de uso geral, ele é de uso geral porque todo mundo usa. As empresas usam, os pais usam, os professores usam em casa, enfim. Quando eu ensino o meu professor e os meus alunos a utilizarem um software de uso geral, eu estou ajudando no letramento digital dessas pessoas e trazendo elas mais próximo para uma realidade da vida real, do trabalho, das organizações e por aí vai. Segunda coisa, as ferramentas de uso geral são flexíveis. Eu posso usar o Word e o PowerPoint para fazer uma infinidade de coisas, desde uma atividade de geografia até uma atividade de matemática. Com o mesmo treinamento, eu consigo cobrir várias necessidades ao mesmo tempo. E além disso, eu ainda crio um ambiente muito propício para a interdisciplinaridade, que é outro ponto de muito interesse das escolas. Aquela plataforma, né, aquela ferramenta de uso geral, ela pode se tornar o elemento que vai condensar elementos de interdisciplinaridade dentro da escola. E aí, terceiro ponto aqui, empoderamento do professor, da professora. Exatamente. Quando ele usa uma plataforma de uso geral, o autor do conteúdo é ele mesmo. Ele não está recebendo pronto alguma coisa que veio engessada para ele, que muitas vezes não foi ele que pediu. Ele pode ser autor da própria disciplina. E esse prazer de criar a própria disciplina é uma coisa legal na maioria dos casos. Mas aí entra um problema. O professor nem sempre foi treinado para usar essas ferramentas e, de novo, ele não foi treinado para usar essas ferramentas dentro da sala de aula, que é uma das coisas que acontece muito com as outras tecnologias que a gente vê por aí. As empresas vendem a tecnologia e ensinam a usar a tecnologia, mas não ensinam o professor a usar aquilo dentro da sala de aula dele, conectado com o dia a dia que ele de fato tem. O professor e a professora não estão ali no mundo ideal, eles estão ali
eles já têm uma forma de trabalhar, eles já têm uma trajetória e eles gostariam de algo que se adaptasse ao universo deles e não o contrário. Estão percebendo? Então esse empoderamento do professor, ele traz consigo uma cilada. E antes de falar da cilada, eu quero colocar o quarto benefício. As tecnologias de uso geral, elas geralmente são gratuitas. Sim, elas são gratuitas. A gente está falando aqui de um Google Drive, de um Google Planilhas, de um Scratch, todas elas são gratuitas. E na internet tem várias plataformas com milhares de usuários no mundo inteiro, ou seja, elas têm atualizações constantes e elas são públicas, elas podem ser utilizadas. Então, por que pagar por uma solução específica quando eu tenho várias soluções gratuitas à disposição? Talvez aí é que mora o segredo da questão. Se ao invés da gente gastar com o software, se a gente gastasse com esse empoderamento do professor, com capacitar esse professor para que ele possa efetivamente conhecer aquelas disciplinas e entender como que aquilo pode ajudá-lo dentro da sala de aula, como que ele pode criar aulas incríveis através desses softwares que estão aí gratuitos, disponíveis na internet, talvez aí a gente tenha uma solução. E é exatamente isso que a gente faz aqui na Dell. Na Dell a gente entende qual é o contexto da sua escola, quais tipos de software vocês já usam, que tipo de ferramentas vocês já têm disponíveis e ajudamos você e seus professores a construírem planos de ensino que são adequados para o uso daquelas ferramentas dentro da realidade da escola para impulsionar as experiências de aprendizagem. Então, pessoal, ao invés de ficar gastando uma grana com softwares proprietários, vamos usar o que já está disponível na internet. E aí, se precisar de ajuda, chama a gente que nós ajudamos a formar os seus professores para que eles possam ser craques na plataforma e mais craques ainda na utilização daquela plataforma para criar experiências de aprendizado incríveis. Ok? Eu sou Sérgio Lana, da Robótica Dell, e vai ser um prazer falar com vocês pessoalmente.